necrose de lobo superior direito, foi feito a retirada dessa área de necrose, foi preservado mais ou menos em torno dos 40% desse lobo superior, e várias pneumorragias de diversas fístulas que ela tinha associada e dessa área de ressecção. Depois da cirurgia, o que a gente percebeu é que assim, o pulmão que ficou, os dois lobos inferiores e mais o segmento de lobo superior estava livre de doença. Por causa do tempo prolongado de antibiótico, ela tinha necrose bem delimitada desse segmento superior e o restante do pulmão estava muito livre de doença. Tanto foi assim que no dia seguinte, né, 24 horas, a gente já suspendeu o Tazocin, que já vinha ali desde o dia 17, né, então já tinha cumprido o seu papel. Essa criança retirou o dreno 3 dias depois, né, no dia que ela recebeu alta da UTI pediátrica, cumpriu os 10 dias de vancomicina que a pediatria tinha estipulado, e no dia 6 ela teve alta. Então, eu deixei um resuminho aqui. Ela internou no dia 7 no hospital e teve alta no dia 6/4, né? Então, ela ficou quase um mês, 30 dias aqui no hospital. O tempo de internação dessa paciente antes da cirurgia foi 24 dias. O tempo de internação logo depois da cirurgia foram 6 dias, porque ela ficou cumprindo o tempo de antibiótico. Porque, clinicamente, essa criança estava boa, bem a partir do dia 3 do dia 4. Então, com 3, 4 dias, ela tinha condição de alta do ponto de vista de hospital. Só manteve porque estava terminando a vancomicina, não ia ter como manter isso na comunidade. Eu trouxe aqui o que a gente teve nesse período, né, que me levou a trazer assim, me trouxe várias preocupações, me levou a trazer essa dúvida para o grupo. Isso, particularmente, o Gilson me ouviu, né, em relação a essa preocupação. Em 2019, a gente percebeu um número grande de pacientes com drenagem. Aqui a gente teve em torno de 45 drenagens torácicas. Aqui a gente separou, né, aqueles pacientes para abaixo de 15 anos. Aqui, até 15 anos é cirurgia pediátrica, a partir dos 15 é adulto, e todos eles relacionados com causa respiratória, excluindo aqui os dentro do tórax por trauma ou por outro motivo causal. E desses 45, 15 foram cirúrgicos. No ano de 2020, isso diminuiu para 37, 9, 2021 manteve em torno de 29 por causa da pandemia, né? A gente teve uma queda, e a partir do ano 22, novamente a gente viu um aumento muito grande do número. E aqui, o que me chamou a atenção, e foi o que a gente colocou no grupo, é que uma boa parte desses pacientes tinham pneumonia grave. Perceba que, anteriormente, a gente tinha em torno de 1/3 dos pacientes que iam levar à cirurgia, 1/3 das drenagens, e aqui a gente tem quase metade, coisa que vem se confirmando nesse ano aqui também. Foram 29, 30 pacientes, aqui chegou a 1/3 novamente, mas novamente parece um número grande de crianças que vão precisar de tratamento cirúrgico, que aparentemente não vai diminuir isso aí. Eu trouxe esse mesmo artigo, né, que foi comentado anteriormente aqui do grupo de Santa Catarina, e algumas coisas interessantes, né? Ele foi lido pela visão do pediatra, né, do clínico, e a leitura do cirurgião trouxe algumas coisas diferentes, assim. Foi uma população de 26 crianças, a idade média foi em torno de 2 anos e 7 meses, né? A maioria eram mulheres, com prevalência de 61%, o peso mais ou menos de 14 quilos. Agora, algumas coisas interessantes que eu percebi aqui também na nossa experiência aqui. Esses pacientes, a maioria deles não tinha comorbidade. Não eram doenças, não eram pacientes imunossupressos, não era criança que tinha doença respiratória, asma. A maioria eram crianças comuns. E aqui também a gente percebeu isso aí. Isso foi período de 15 anos, se eu não me engano, 10 anos, e dois hospitais gerais de Santa Catarina, né, onde tinha abordagem para crianças. Os principais sintomas foram os mesmos, a quantidade de antibiótico, isso foi salientado pelo professor Vitor, né, 4,3, mais ou menos 1, então 4, 5 antibióticos durante a internação foram trocados. O agente etiológico foi estafilococcus, mas, de novo, somente 23% dos pacientes tinham cultura positiva. Não houve crescimento bacteriano em 69% dos casos, então isso é algo comum no nosso meio, né, que também não é muito diferente. O lobo pulmonar mais acometido foi o lobo superior direito. Depois que eu li esse artigo, eu fiquei pensando, e realmente, assim, de cabeça, não fiz um levantamento dos meus casos aqui, mas com certeza o lobo superior é um dos mais acometidos aqui também. E
na casuística dele, a toracotomia com decorticação de abridamento da necrose foi 88% dos casos, e lobectomia apenas em 11% dos casos, que também fecha com a experiência, acho que da maioria. O tempo de drenagem torácica no pós-operatório é de 8 dias, 8,12 dias, com mais ou menos 3. Uma boa parte das vezes a gente usa 2 drenos, em casos muito selecionados, essa criança foi um desses, que eu vou ter um dreno só, então imagino que esse tempo maior seja por conta da retirada dos 2 drenos, né? A fístula broncopleural no pré-operatório aparecia em 50% dos casos e no pós-operatório em 46% dos casos. E o que chamou a atenção, que ele coloca no artigo, é que normalmente esses pacientes com fístula no pós-operatório eram pacientes que no pré-operatório também já tinham fístula, a grande maioria deles. O tempo de internação média no estudo aqui foram 27 dias, parecido com o nosso. Pré-operatório ficou em torno de 14 dias e no pós-operatório 12. Então, sempre depois da cirurgia, o tempo é encurtado de forma bem significativa. A permanência na UTI, ele não botava todos os pacientes na UTI, né? Na casuística dele, apenas 8 pacientes tiveram pós-operatório em UTI, e a média de pós-operatório no UTI era 6 dias, enquanto que de pré-operatório na UTI em torno de 5. As complicações no pós-operatório aconteceram em 50% dos casos, na casuística. A presença de fístula broncopleural, eu comentei, né? No pré-operatório, é algo que chamava atenção para que você se preocupasse muito com esse paciente no pós-operatório. A permanência do TI foi em 8 pacientes apenas, o pneumotórax, as complicações que ele teve, né? Pneumotórax encistado, hipertensão arterial e a fístula broncopleural. E ele chama muita atenção, aqui embaixo eu deixei a observação, né? A complicação mais frequente deles aconteceu exatamente nesses pacientes aqui. Aqueles que tinham o maior tempo de drenagem pré-operatória, drenagem pleural, ficava aquele tempão lá na enfermaria, troca dreno, bota dreno de novo, lava a pleura, faz isso, faz aquilo, mas os pacientes passam um tempão com dreno e aí acabam no final indo para a cirurgia, e quando vai, é pior. Também tinha mais complicações, aqueles que tinham maior tempo de internação pré-operatório e a presença de doença de fístula pré-operatória identificada já antes da cirurgia. Então, na verdade, né, o que me chamou a atenção na avaliação que eu fiz, né, nos casos que eu venho tendo aqui, é exatamente isso. Assim, o momento é algo que, como o Aloysio colocou, ainda permanece muito individual. Mas o que eu tenho uma convicção muito grande, acho que uma boa parte daqueles que são mais antigos também tem, é que quando você decide pela abordagem cirúrgica, o tempo de pós-operatório é muito curto, a evolução dos pacientes é muito melhor, esses pacientes têm uma satisfação da família, tem muito pouca mortalidade. Desses todos os casos que eu apresentei, graças a Deus aqui tive 2 casos de morte, os 2 no pós-operatório bem recente, uma criança séptica que fez a cirurgia, infelizmente 2 dias depois não melhorou, não estabilizou e acabou indo a óbito. E uma outra criança, uma complicação terrível, desconectou durante a noite, não foi visto, né, dentro da terapia intensiva. Infelizmente, a criança foi a óbito por motivo não diretamente relacionado à cirurgia. Foram os 2 óbitos que a gente teve aqui, não imagino que seja muito diferente no resto do país. A cirurgia torácica tem tido uma melhora assim, do ponto de vista de resultados e muito consequente dessa discussão, dessa ampla troca de experiência, e concordo com o Aloysio quando ele falou que provavelmente, né, quando a gente vê uma diretriz, a gente vem batendo todas as vezes que está em grupo de cirurgia pediátrica, no grupo de tórax, quando a gente vê uma diretriz um pouquinho mais densa, um pouquinho mais elaborada, talvez com um estudo multidisciplinar, a gente talvez consiga falar melhor ou falar uma língua mais inteligível. Uma outra coisa que eu gostaria muito de salientar aqui, né? Não foi por coincidência, eu acho, que tanto eu quanto o Aloysio, quanto o professor Vitor ali trouxemos os mesmos artigos aqui. O grupo do Brasil publica muito de cirurgia, publica muito de toracotomia, publica muito de VATS. Nós temos que ter muito orgulho do que a gente faz aqui. Eu sou cirurgião geral, pediátrico, eu não sou cirurgião torácico, não tenho formação, eu tive que me adequar aqui pela necessidade, mas eu tenho muito orgulho do que a gente faz. Eu acho que a gente faz uma medicina de muito boa qualidade, e o que a gente produz, o que os grupos que trazem
a sua experiência mostra, não fica nada a desejar de nenhum outro grupo estrangeiro. Silvio, Gilson, muitíssimo obrigado, pessoal do grupo também, por dar a oportunidade para a gente trazer um pouquinho do que a gente tem feito aqui, eu estou à disposição. Obrigado, Angevaldo. Você sabe uma coisa que eu achei interessante? Assim, você é extremamente resolutivo cirurgicamente, né? Obrigado, Felipe. Deixa eu ver E se eu você... consigo desmutar aqui e voltar. Tá. E você, é o que eu estou falando, que o Angevaldo é extremamente resolutivo, ele é bastante, assim, vamos dizer, cirúrgico, mas ele é de um